e continuemos celebrando e adorando a Deus, que é merecedor de toda a honra e de toda a glória. E a igreja diz amém, confirmando, graças a Deus, Deus é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Eu salvo a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu também trago a minha saudação em nome de Jesus, amém? Eu convido a igreja que vai morar no céu para juntos orarmos pela vida do nosso querido pastor Aldir, que hoje vai trazer uma porção direto dos céus para a igreja do Senhor. Aquilo que a igreja está verdadeiramente precisando receber, o Senhor entregará hoje por meio do nosso querido pastor Aldir. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós já te agradecemos, Senhor Deus, pelos louvores que aqui foram entoados ao teu santo nome, ó Pai.
Deus, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela tua presença em meio ao teu povo, Senhor Deus, e te pedimos, Pai, que continue conosco, Senhor da glória, que o teu Espírito Santo, Pai, venha, Deus, preparar os nossos corações espirituais, para que possamos, ó Deus da glória, receber do Senhor a tua palavra, a tua mensagem, Senhor. Te pedimos uma bênção toda especial pela vida do nosso pastor Odi, Pai, que estará, Deus, com a incumbência, com a missão, ó Pai, de entregar da parte do Senhor, Deus, a tua mensagem essa que traz salvação, não só os que estão aqui presentes, Senhor, mas também os que estão nos seus lares acompanhando. Por isso, Senhor da glória, nós te agradecemos como igreja do Senhor reunida e te pedimos no nome de Jesus, continua conosco, ó Pai, continua recebendo a nossa adoração, ser conosco, ó Pai, porque nós precisamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deixe sentar. Nós estamos tão aqui maravilhosos neste lugar. Cada um canta os cantos maravilhosos. Que a gente chegou ao ponto de dizer: Senhor, bom estarmos aqui. E Pedro diz: passamos 3 cabanas. Uma para ti, Moisés e Elias. Não queria nem para eles, porque tão maravilhoso era a glória que eles sentiam ali, que não queria nem para eles. Mas aqui, se for fazer, são várias cabanas, que cada um se sente feliz neste lugar, em adorar e glorificar o nome de Jesus. Mas enquanto isso, tem outros lá precisando, né? E Cristo sabia que não somente eles ali gozam das bênçãos, das maravilhas que está naquela transfiguração, mas tinha outros precisando também da glória de Deus. Amém? E estou feliz no culto de missões. Estou na escala, né, pastor Davi? Tem que pregar, né? Quem está na escala tem que cumprir. Então, a minha esposa não pôde vir hoje, ela está lá um pouco adoentada, mas ficou na igreja lá, com incumbência também de trazer uma palavra para os irmãos ali. E eu estou aqui com o irmão Valdemir, com vocês, grato a Deus por tudo isso, desse culto de missões, e com certeza Deus está presente neste lugar. Amém? Quem quer que Cristo venha, diga amém. Então vamos evangelizar, vamos anunciar, para que todos ouçam, para que poder Cristo vir. Amém? E nós vamos ler aqui, meus irmãos, aqui em Atos Apóstolos, capítulo 9. E como eu falo pouco, eu vou cantar também um louvor, certo? Vamos ler aqui em Atos capítulo 8, versículo 26, que diz assim a palavra do Senhor. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gazá, que está no deserto. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Peguei meu violino. Ajuda vocês aí. Cadê o tocador? De mi menor, mi. Não é lá maior, lá menor, mi. De mi, é ré menor, ré. Cristo é a rocha de Horebe que está brotando, água da vida saudável para você. Todos aqueles que sofrem sua alma chorando, a paz entrega pelo sangue carmesim. Venha bebê-la, é mais doce que o mel, refresca a alma e refresca todo o ser. Maior. Cristo é a rocha de Horebe que está brotando, água da vida saudável para você. Ó pecador que vai pelo deserto, homem sedento já não tem mais prazer. Mas com
escuta a voz de quem te fala, bem, bebe. É Jesus Cristo que tua alma quer encher. Venha bebê-la, é mais doce que o mel. Refresca a alma e refresca todo o ser. Cristo é a rocha de Horebe que está brotando, água da vida saudável para você. Amém? Cristo continua sendo a água da vida e permanecerá para sempre. Não existe outra fonte, é Ele a solução. E gostaria de meditar com você nesta noite uma porta aberta. Meus irmãos, apesar de ser anunciado muitos séculos a palavra do Senhor, as pessoas, as nações, Jesus transmitindo esta mensagem e João escrevendo o evangelista, disse ele: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa. Jesus, ele quer pedindo, uma entrada na família. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele e ele ceará comigo. Continua Jesus dizendo da seguinte maneira: também eu sou a porta. Se alguém entrar por ela, entrar-se-á e assará pastagem, e encontrará pastagem. Jesus Cristo, ele ainda continua transmitindo esta mensagem, e mais de 2000 anos tem sido esta mensagem transmitida às muitas nações, a muita gente, a muitas pessoas. Mas, mesmo assim, as mensagens transmitidas, as portas têm se fechado em vários países para o cristianismo ser proclamado. Para ser transmitido a palavra do Senhor a muitas pessoas. Mas não importa, porque a palavra de Deus, ela é fonte de vida. Ela é martelo que esmiuça a pedra. Ela é poderosa para quebrar todas as cadeias dos males, todas as portas fechadas, e Cristo ser glorificado e ser anunciado. Observando, não sei se atualmente, na Coreia do Sul, ou melhor, do Norte, um país com a população de 34 milhões, os cristãos ali são indefinidos. Não existe a quantidade de crente total naquele país. Olhando para Sudão, a população de 42 milhões e 166 mil pessoas, também os cristãos são indefinidos. Mas vem aqui algo importante, que mesmo assim, agora chega essa quantidade de cristãos, 1.996 pessoas que professam o nome de Jesus naquele país. Isso quer dizer que mesmo assim, com impedimento, aqueles países não aceitam o cristianismo, mas Deus tem feito maravilhas. Deus tem usado alguém, Deus tem levantado vasos para transmitir, para quebrar as cadeias. Não importa o comunismo que opere, nem tampouco o ateísmo, mas Deus tem o poder de quebrar tudo isso e ser glorificado o seu nome nestes países que não aceitam a transmissão, a difusão do santo evangelho de Cristo Jesus. A Líbia, com 6 milhões,
409 mil pessoas, aleluia, existe 41 mil crentes que professaram o nome de Jesus Cristo, o nosso eterno Senhor. Veja que bem perto de nós, nosso país, a Colômbia, abriu as portas para o cristianismo ser proclamado. Apesar de um país que tem lá muitos traficantes, mas Deus tem quebrado as barreiras, amém? E tem sido algo importante ali, de muitos aceitar a palavra do Senhor, se converter ao Evangelho de Cristo, o nosso eterno Salvador. Jesus Cristo, Ele vai penetrando, vai usando vasos para quebrar essas cadeias. E nós temos certeza que um dia, esses países que são comunistas, que são o maior empecilho para o cristianismo, Deus vai levantar vasos para ir lá e quebrar esta praga, esta maldição, porque o Evangelho tem que ser pregado a toda criatura, queira ou não. Eu observei aqui um país, uma cidade, onde passei 13 anos servindo a Deus. Existe lá 34 denominações. Uma cidade incrédula, chamada Currais Novos, de idolatria. E para chegar ao cristianismo ali não foi fácil. Deus usou um pistoleiro para proteger o pastor, para o evangelho chegar naquela cidade. Porque se fosse pregar lá, o pastor ia ser morto. E disseram ao padre, e o padre convocou seus fiéis para este ato contra o pastor. E disse o pistoleiro: se tocar no pastor, vai morrer gente aqui. E Deus usou este homem, e hoje está lá. Apesar da idolatria, mas Currais Novos não tem 3 mil crentes. Uma cidade que tem 32 denominações, ou 34. Não tem 3 mil crentes. E a maior igreja que tem lá é a presbiteriana independente, ou melhor, da convenção. E também a igreja independente manancial. São as maiores igrejas ali em Currais Novos. Mas Deus mesmo assim tem penetrado, tem feito o seu trabalho, a sua obra, e tem levantado pessoas para proteger aqueles que vão em seu nome levar a mensagem. Irmãos, Cesareia foi uma porta aberta para o cristianismo. Aleluia. E sabe que Deus usou? Pedro, Paulo, levar essa mensagem a Cesareia, ali em Samaria, aos gentios. E usa um diácono cheio do Espírito Santo e também evangelista chamado Filipe. Filipe residia em Cesareia. Tinha 4 filhas e elas cooperavam com ele na transmissão do evangelho. E um dia o anjo fala a Filipe: apega-te a este carro, a esta carruagem, porque tinha um homem importante ali, precisava ouvir e entender a palavra de Deus. Porque ele lia aquela passagem que o profeta Isaías escrevera. E foi levado como ovelha ao matadouro, perante os seus tosqueadores, mas não abriu a sua boca. Ele não entendia a mensagem, não entendia a palavra. E realmente, se alguém não tiver o Espírito de Deus, não entende a palavra do Senhor, que ela discerne espiritualmente. Mas naquele momento, Filipe, sendo enviado pelo anjo, apega aquela carruagem e começa a sentar perto daquele homem e interroga, porque o crente não pode ficar calado, amém, irmãos? O crente senta perto do descrente, se é numa viagem no ônibus, se é de avião, seja o que for, ele fica impaciente, porque quer transmitir para alguém a mensagem do Evangelho. A mensagem que transforma, a mensagem que liberta, que resolve os problemas, que traz a solução à alma e ao espírito. Alguém está sempre com desejo, pedindo a Deus que haja uma interferência
para transmitir o evangelho. E Filipe interroga: entende o que lê? E disse o eunuco: como posso entender se alguém não me ensina? E passou Filipe a ensinar para ele, mostrar o que significava aquela leitura. E esse homem era tesoureiro, homem importante, que guardava o tesouro da rainha de Candar. E um homem desse não era um homem qualquer, como diz assim, um pé de chinelo, mas era um homem que entendia, tinha conhecimento e o importante. E foi esse homem que aceitou a palavra de Deus, aleluia. Creu em Cristo como Senhor e Salvador, ao ponto de desafiar Filipe, que eu creio que Filipe disse assim, porque ele falou: eu quero me batizar agora. Mas Filipe disse: você creu agora, nesse instante? Está muito novo ainda. E esse homem desafia até as igrejas que eu preciso ter um relatório, ter um estudo bíblico, ter assinar algumas coisas para poder se comprometer para se batizar. Ele disse: não, eu creio que Cristo é o Filho de Deus, aleluia. Esta é a maior convicção do salvo, é saber que Cristo é o Filho de Deus. Quem impede? E naquele momento Filipe não teve outra alternativa a não ser batizá-lo. E tinha água, e batizou. E diz a Bíblia que tanto o eunuco como Filipe, Deus arrebatou. Amém? Para continuar. E quem sabe, a Bíblia não relata muito sobre este homem, não é, pastor Davi? Sobre o eunuco, não relata muito sobre ele. Mas quem sabe, ele convertido, transformado, foi anunciar a outros o evangelho de Cristo Jesus. Mas Filipe continuou. Meus irmãos, eu quero fazer referência aqui. O que é maravilhoso, a gente tem que realmente reconhecer de um homem que em 1962 Deus levantou ele para um grande ministério. O missionário Davi Martim Miranda. Deus falou com ele dizendo assim: levanta-te, abre o ministério, que eu serei contigo aonde você for. E esse homem de Deus, realmente, eu vi com meus olhos muitos milagres e maravilhas que ele fez. E esse homem, em 2012, ele comemorou Jubileu de Prata, Jubileu de Ouro, Jubileu de Ouro, 2012. Com 79 anos, Deus recolheu para a glória o missionário Davi Martim Miranda. Mas este homem deixou um legado espiritualmente, que em poucos tempos, em todo o Brasil, havia igreja pentecostal, Deus e amor. E também este homem, não somente aqui no nosso país, mas até no exterior, em poucos anos, ele realizou um trabalho maravilhoso e muitas igrejas foi aberta. A minha filha na Bélgica fazia parte de uma delas, Igreja Pentecostal Deus e Amor. Hoje está na outra igreja, Assembleia de Deus, que mais perto da casa dela, mas participou. Que isso quer dizer que Deus levanta vasos para fazer a sua obra. E tem um irmão chamado Nonato, presbítero Nonato, lá de Palmácia, da terra do bispo Tarcísio, ele conhece. Não sei se adora o senhor que estava lá com 90 e poucos anos. Mas este homem estava paralítico da sua coluna e foi levado para o liceu, lá em Fortaleza, numa campanha que ele fez, Davi Martim Miranda. E nesta campanha ele foi curado. E não somente ele, mas eu vi muitas moletas no chão assim jogadas, óculos que foi alguém curado da sua visão. E muitos milagres aconteceram por meio deste homem chamado Davi Martim Miranda. Isso, meus irmãos, é Deus que levanta, não somente ele, mas muitos vasos do nosso país Deus se levantado. Mas eu faço referência a ele, porque realmente foi um grande homem nas mãos do Senhor Jesus. E Deus tem feito maravilha. Quanto mais alguém se opõe contra o Evangelho, é esse que Deus transforma para levar a mensagem aos pecadores.
O irmão leu aqui sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Um homem fariseu, homem culto, valente. Todo mundo temia ele, e principalmente os apóstolos, porque ele tinha carta, tinha autoridade, tinha posição entre o fariseísmo para prender e matar quem ele quisesse. Mas tinha um homem chamado Ananias, que não era valente, não tinha um seminário, não tinha um nível alto na sociedade, não tinha também uma formatura superior, curso superior, mas tinha com ele a graça de Deus, amém? Tinha com ele a unção de Deus para curar as enfermidades, para repreender os demônios e para repreender todo aquele que se voltasse contra o cristianismo. E esse homem incomodou Saulo de Tarso, ao ponto dele pedir uma carta: eu vou a Damasco, vou prender este homem que está lá fazendo milagre em nome de Jesus. E não sabe ele que quem mexe com o povo de Deus está mexendo com Jesus. Não sabe que a igreja, ela é protegida, ela é guardada debaixo da proteção de Deus, e Deus é quem peleja por nós. E pela sua igreja, ele toma a frente. E não chegou nem a Damasco. Deus queria mostrar para Saulo que a sua valentia, a sua carta, a sua autoridade, o seu fariseísmo não era maior do que o seu poder, do que a sua glória. E ia mostrar aquele que Paulo ia prender, ia precisar ele ouvir as palavras dele para recuperar a sua visão. E quando Paulo chega a caminho de Damasco, você me dá a história, foi surpreendido, aquela luz que resplandeceu, a glória de Deus, e fica cego. E quando chega lá, em Damasco, cego, jejuando 3 dias, 3 noites, sendo colocar na sua boca, Deus manda Ananias, aquele que Saulo ia prender. Vai ter um homem de joelho orando, coloca as mãos sobre ele, lhe recupera a vista. E ele interroga: quem é este homem? É Saulo. Senhor, mande outro. Todos os teus discípulos temem a este homem. E o Senhor diz: não temas, Ananias, vai, porque o homem está orando. Quando o homem está orando, pode ser brabo, pode ser um pistoleiro, pode ser valente, pode ser maconheiro, seja o que for, se estiver orando, ele está transformado. Vai, põe a mão sobre ele. E quando chega lá, Ananias diz: irmão Saulo. A chamou de irmão. E ele viu que a coisa mudou. Saulo disse: mas aquele que eu ia prender agora vem me beneficiar? Deus faz e assim. Deus mostra a quem é exaltado que o humilde é quem prevalece. Amém? A humildade prevalece, porque Cristo, com a sua humildade, venceu todos os poderosos. Anunciou o seu reino, fez maravilhas, cumpriu o seu ministério, sendo igualmente a Deus. Não teve a usurpação de ser igual a Deus, como Adão quis ser, mas Eva. Come do fruto, no dia que comer, abrirão os olhos e serão igual a Deus. Quem é igual a Deus? Ninguém. E naquele momento que Saulo ouve a voz de Ananias, então diz: o Senhor me enviou a ti para te recuperar a tua vista. E você hoje vai ser cheio do Espírito Santo. Vai sair de você a carta dos fariseísmos.
vai ser sem autoridade, sem egoísmo, a sua valentia. Você agora é um servo de Deus, para proclamar e anunciar o seu reino, e padecer por amor ao cristianismo. E foi um homem que não é brincadeira, um dos apóstolos, que não viu Jesus Cristo pessoalmente, viu através de uma luz, mas foi agraciado por Deus, e foi o mais que escreveu epístolas, 13 epístolas escritas por este homem, porque era um instrumento, um vaso nas mãos do Senhor nosso Deus. Deus vai também nos dias que estamos vivendo, dias que estamos sendo realmente, irmão, de perturbações, de incredulidade, pessoas que estão desistindo, outros que estão aí procurando impedir essa marcha do cristianismo, que até hoje não impediu. Quanto mais procura impedir, mais a igreja cresce, mais o povo vai avante, porque esta guerra não é nossa, amém? Essa guerra não é nossa, essa guerra é do Senhor nosso Deus. O Senhor pelejará por nós. A sua igreja está debaixo da sua proteção. Ele quebrará todas as cadeias dos males e prevalece. Quantos cristãos foram mortos na arena? Quantos foram colocados na cova dos leões, como Daniel, mas não tragou ele? Deus, quando tem um plano, Deus, quando quer usar o servo, ele pode ser colocado em fornalha, em cova dos leões, pode ser colocado em qualquer outro para ser destruído a sua vida, mas se Deus tem um plano, ele vai conservar em vida. E ninguém toca enquanto Deus não o permitir. E assim a igreja continua firme, de pé, porque a nossa visão não está no comunismo, nem no ateísmo, nem no politeísmo. A nossa visão está no Cristo que fez os céus e a terra. Olhando para Jesus, o autor da nossa fé, aí vamos avante. E eu tenho certeza que como o evangelho é uma potência, é poder de Deus, não é do homem, não é de uma placa da igreja, não é de dogma, nem tampouco é de preceitos humanos ou de religiões, mas é o poder de Deus, vai quebrar as correntes do mal, e a igreja avança. Quanto mais ela é perseguida, mais ela avança, mais é vitoriosa, mais ela tem vitória, porque a igreja, ela está na proteção de Deus. Meus irmãos, então Cesareia foi uma porta aberta, e este homem disse o Senhor para ele, né? Então levanta e foi, e eis que o homem de Etiópia, o eunuco, mordomo da rainha de Candar, ele foi batizado, recebeu a salvação, e dali foi com certeza anunciar à sua família o que Deus fez em sua vida. E Filipe continuou o seu trabalho, morava em Cesareia, ele estava ali anunciando, formando igrejas, e servo de Deus, para o evangelho anunciar. E Paulo teve ali também com os gentios, Pedro também, cooperando com isso, e edificando igrejas, e preparando servos para a missão do evangelho ali em Cesareia, em outras cidades. Então Jesus Cristo continua conosco, amém? E não existe a fonte mais melhor do que essa. Cristo é a fonte que transforma missionários. Cristo é a fonte que transforma pastores. Cristo é a fonte que transforma o homem que às vezes ninguém dá nada por ele. Jesus levanta e faz um vaso em suas mãos. Jesus levanta e faz dele uma nova criatura e capacita para levar a sua mensagem. E tenho certeza que no dia que estamos vivendo, Deus vai levantar muitos vasos ainda
para mostrar e às pessoas que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo de ontem, o mesmo e será para sempre. E se o Evangelho não mudou, e nem muda, o que transformou minha vida, transformará a de outros também. O que fez na minha vida, na sua vida, Ele fará também com outros. O Evangelho continua firme, de pé. E Paulo diz, o Evangelho é poder de Deus e salvação para todos aqueles que crerem. Não importa a nacionalidade, não importa também a idade, não importa a sua cor ou sociedade. Se crer, verás a glória de Deus. Se crer, verás a transformação. Se crer, vai fazer milagres e maravilhas em nome do Senhor Jesus, porque o seu Evangelho não muda. É imutável. Muda, nós mudamos, mas o Evangelho não muda. É o mesmo e será anunciado para sempre. Que assim, meus irmãos, para encerrar minhas palavras, enquanto uma porta se fecha ali, Deus abre outra lá. Amém? E o cristianismo não para. O povo de Deus continua de cabeça erguida, de pé firme, levando a mensagem e dizendo às pessoas que ainda Cristo é a única esperança. Que Cristo é ainda a água viva que faz transbordar lá no coração, na alma e no espírito, transformando e fazendo das pessoas velhas uma nova criatura para Deus. Que Deus assim o abençoe. Que Deus ajude nós a continuar firme, olhando para Ele, que é o autor da nossa fé. A carreira que nós estamos correndo tem muito embaraço. E felizes são aqueles que não se embaraçam. Amém? Felizes são aqueles que não olham para um lado nem para o outro, para a dificuldade, para as lutas, mas que olham para Jesus. Que Ele é a nossa vitória. E a vitória do crente será recompensada por Ele. E disse Ele, comigo está o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Então vamos, meus irmãos, continuar firme, trabalhando para Jesus, porque a recompensa Ele dará e não é injusto. Jesus, Ele é justo para nos dar conforme o nosso trabalho prestado no seu reino. Que Deus o abençoe e muito obrigado em nome de Jesus. Graças ao nome do Senhor, para todos sempre. Irmãos, amanhã nós teremos culto evangelístico com o departamento infantil aqui na Praça da Redenção. Às 19 horas, o departamento estará ali anunciando a palavra, né? E à noite, amanhã também, nós teremos culto evangelístico na casa da irmã Fátima e Neném, na rua Rosita Correia, 381, em frente à Autoescola de Eliésios, no Bacurau 1. E os irmãos estão convocados. Está na escala para pregar ali o presbítero Sebastião Correia, mas o presbítero Sebastião vai estar no culto de missões no Rio Novo. Amanhã, portanto, o pregador lá no Bacurau 1, presbítero Irani, dá certo pregar amanhã, dá certo. O presbítero Irani estará substituindo o presbítero Sebastião, lá no Bacurau 1. E aí teremos outras reuniões nas congregações
e os irmãos estão convocados para participarem. Teremos amanhã culto evangelístico em Baixa Fechada, com a participação do presbítero Algaci, no Bico Torto, pastor Ivete e o irmão Paulo Moraes, ele já pode sair. E culto de missões no Rio Novo, Ednilson e o presbítero Sebastião. Sábado haverá aqui o culto de gratidão pelo aniversário do Departamento de Adolescentes da nossa igreja. É mais uma oportunidade que a gente tem de celebrar. Sábado e no domingo estaremos aqui agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado e também estará se despedindo da igreja o pastor Ednilson, que no dia 4 vai tomar posse na direção da igreja em Martins. Deus abençoe ricamente os nossos irmãos e irmãs e vamos continuar anunciando com ousadia a palavra da salvação. Vamos ficar de pé e vamos agradecer orando. Oremos pela nossa irmã Claita, que todos já sabem as dificuldades que está enfrentando. Que bom seria, irmãos e irmãs, quando adoecer alguém da família, não é porque o pastor seja mais importante do que ninguém, mas é porque o pastor tem a responsabilidade de orar, de visitar, de apoiar e de estar junto, né? E a gente fica sem saber, os irmãos não mandam as informações. E a gente fica sem saber. Durante a pandemia, a gente teve, graças a Deus, a oportunidade de marcar junto. Como era que estava o irmão, a irmã, no hospital, em casa, onde era que estava. E a gente orava por todo esse pessoal. Então, quando adoecer, pode ligar, pode mandar uma mensagem para o pastor, está vendo isso assim, assim, com a nossa família, com a esposa, com o esposo, com o filho. Não tem nada. Eu garanto que o pastor não vai espalhar o assunto. Mas a gente fica sabendo assim, pela rua, que nunca é a informação que a gente precisa ter. Então, os irmãos fiquem à vontade, nos comuniquem, nos digam, e a gente passa a orar pelos irmãos e irmãs. Oremos também pelo irmão José Francisco, precisa das nossas orações, no nome do Senhor. Também a irmã Nicélia está bem, mas a gente precisa continuar orando e apresentando ao Senhor a sua bondade. Pastor Ednilson vai orar e impetrar a bênção apostólica, encerrando a reunião desta noite. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã. Agradecemos ao pastor Aldir, ao companheiro que veio aqui e cantou com a gente. Deus abençoe. Meus irmãos e irmãs, saúdo a todos no nome de Jesus, amém? Oremos. Senhor nosso Deus, Pai,
te agradecemos por esta reunião maravilhosa na sua presença, por sentir, ó Deus amado, o mover do seu Espírito, que tanto nos alegra. Nós te agradecemos pela palavra ministrada, meu Senhor amado, aos nossos corações hoje à noite. Que ela, ó Deus amado, nos sirva de motivação para a obra que temos ainda que fazer, para a obra que tem muitas dificuldades, mas que é muito gloriosa. Bendito seja o seu nome, Senhor. Pai, em nome de Jesus, leva-nos em paz aos nossos lares, que o teu Santo Espírito nos acompanhe. Deus amado, que os teus anjos nos guardem, nos livre dos perigos. Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, nós te pedimos estas coisas e te agradecemos as outras, no nome santo de Jesus. Amém. Receba, estenda as suas mãos para cá para receber a bênção apostólica. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós agora e sempre. Amém.